Sou um evangelista e prego o que vivo. Antes eu pregava o que não vivia. Eu era um cristão rebelde e fazia artes marciais na academia. Se alguém quisesse me assaltar, eu estava pronto para usar as minhas defesas pessoais. Eu comecei a treinar artes marciais para me defender do perigo que estava no meu bairro. Com o passar dos anos, eu passei a treinar por sentir prazer em lutar. Eu também evangelizava quando não estava na academia. O meu pastor me chamou para ir fazer a missão no Equador. E quando chegamos nesse país, visitamos uma igreja. O pastor dessa igreja disse que uma profetisa de Deus iria trazer a palavra e falar do seu testemunho. Eu e o meu pastor fomos à igreja visitar. O pastor daquela igreja convidou Angélica Zambrano para ministrar a palavra naquela noite. Ela era bastante conhecida devido ao seu testemunho, sendo frequentemente chamada por várias igrejas para compartilhar suas experiências. Eu, particularmente, não tinha conhecimento sobre ela. Só passei a ouvir falar após os relatos de outros arrebatamentos que ela teve. Naquela noite, Angélica compartilhou seu testemunho e várias pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Naquele momento eu não acreditei no testemunho dela e considerei tudo aquilo uma perda de tempo. Para mim, era impossível alguém ser arrebatado, sair do corpo em espírito e depois retornar. Acreditava que uma vez que o espírito deixasse o corpo, não poderia mais voltar. Ao fim do culto, saí murmurando, afirmando que ela era mentirosa. Meu pastor, que havia acreditado na história dela, me repreendeu pela minha atitude. Eu não tinha facilidade para crer em coisas sobrenaturais, já que não era uma pessoa espiritualmente sensível. Passamos algumas semanas no Equador e depois retornamos para a Costa Rica. Após isso, percebi que meu trabalho evangelístico nos bairros não estava gerando frutos. Eu me esforçava, me dedicava intensamente, mas os resultados não apareciam. Minhas palavras careciam de unção, e apesar de todo o meu conhecimento teológico, parecia que tudo que eu dizia era em vão. Independentemente das estratégias que eu usasse para convencer as pessoas, não obtinha sucesso algum. Eu negligenciava a oração, pois todo o meu tempo livre era destinado aos treinamentos de artes marciais. Quando o nosso dia está repleto de ocupações, dificilmente encontramos tempo para orar e buscar a Deus. Naquela época, para mim, as artes marciais tinham mais importância do que estar na presença de Jesus. Eu dava mais atenção à minha forma física do que à minha vida espiritual, e não refletia se minhas atitudes estavam realmente agradando ao Senhor. Por estar tão envolvido com as artes marciais, acabei me distanciando cada vez mais de Jesus. Apesar de frequentar a igreja diariamente, eu sentia um enorme vazio interior, como se algo faltasse. Não conseguia sentir a presença do Espírito Santo, o que me deixava frustrado e me fazia sentir insignificante aos olhos de Deus. Resolvi então mudar meus hábitos e tomei a decisão de orar todas as noites, buscando renovar minha vida espiritual. Aos poucos, meu corpo se acostumou à rotina de oração. Certa noite, enquanto minha esposa dormia, levantei-me, ajoelhei-me ao lado da cama e passei cerca de 2 horas orando intensamente, pedindo ao Senhor uma resposta sobre o que estava errado com o meu ministério e por que eu não sentia mais a sua presença. Após terminar a oração, deitei-me, mas permaneci acordado. De repente, uma luz branca invadiu o meu quarto e me atraiu em sua direção. Em instantes, percebi que estava fora do meu corpo. Diante de mim se abriu um portal negro pelo qual entrei, encontrando-me imediatamente no inferno, e perdido comecei a caminhar. Foi nesse momento que me recordei do testemunho dado por Angélica Zambrano. E caminhando sem rumo e sem direção, me deparei com minha tia em grande sofrimento e agonia. Ela havia morrido com um rancor profundo em relação ao marido. O seu coração estava cheio de ódio por causa da separação do divórcio. Ela não aceitava que seu marido a tivesse deixado por outra mulher. Os demônios a torturavam, desmembrando o seu corpo impiedosamente. Mais adiante, vi meu primo Hugo, que havia falecido em um acidente, também sofrendo no inferno. Mesmo sendo cristão, ele vivia em constante conflito com o pai e nunca o honrava. Hugo criticava constantemente a personalidade do pai e culpava sua mãe por tudo o que lhe acontecia de ruim. Nunca reconheceu seus próprios erros e responsabilidades, sempre jogando a culpa em seus familiares. Ele se considerava sempre correto e nunca se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Os demônios o atormentavam,
triturando todo o seu corpo sem piedade. Vi a esposa do meu pastor que havia falecido vítima de câncer. Embora toda a igreja acreditasse que ela estivesse no céu, ela foi para o inferno por andar na lascívia. O corpo dela estava em um poço de fogo, onde as chamas consumiam continuamente sua carne até que restasse apenas o esqueleto carbonizado. Ao me ver, ela pediu desesperadamente por ajuda. Aquele momento me fez entender que há muito mais cristãos no inferno do que imaginamos. Visitei também uma seção onde estava um pastor que cobiçava a esposa de seu vizinho. Ele morreu sem abandonar esse desejo pecaminoso e acabou perdendo sua salvação. Em outra seção, encontrei um missionário que tinha o coração impuro. Ele sentia desejos sexuais pela esposa do seu amigo de missão. Nessa mesma sessão, eu vi um evangelista que tinha pensamentos imorais e fantasiava ter relações sexuais com as prostitutas. Um demônio abriu o crânio dele e arrancou o seu cérebro. O demônio disse: "O seu cérebro é imundo por causa desses pensamentos impuros." O demônio jogou o cérebro dele no fogo, e mesmo assim, aquele cristão sentia dores sem a sua massa cefálica. Eu vi um presbítero da minha igreja que morreu há 10 anos atrás. Ele era malicioso com as mulheres cristãs da igreja, apesar dele ser casado. Um demônio arrancou o seu coração e jogou em uma grande frigideira. O demônio disse: "O seu coração é malicioso e cometeu adultério no pensamento, traindo a sua esposa." Fui a outra sessão e vi os cristãos caluniadores. Eles inventaram mentiras para destruir ministérios dentro de suas igrejas. Eles buscavam obter cargos importantes e inventavam mentiras causando danos às reputações dos obreiros com falsas acusações. Vi cristãos que não tinham misericórdia para com o próximo, tinham condições financeiras e se recusavam a ajudar o próximo. Eram pessoas gananciosas e imprudentes. Vi cristãos dominados pelo ciúme e inveja. Eles sentiam ciúmes da proximidade do seu pastor com outros membros. Uma irmã estava no inferno por sentir ciúmes excessivos da sua amiga na igreja. Ela chegou a fazer intrigas de todas as pessoas que se aproximavam da sua amiga. Ela queria a amizade só para ela. Esse ciúme a condenou ao inferno. Eu fui a uma sessão e vi um grupo de cristãos que estão no inferno por ficarem desapontados com Deus. Eles não conseguiram sucesso em suas profissões e se rebelaram contra Deus. Se frustraram por não vencerem em suas vidas materiais e culparam a Deus por não honrarem suas fé. Fui à seção onde estão os cristãos vaidosos. Eles possuíam muitos bens materiais, como carros, imóveis e dinheiro, que eram usados apenas para ostentação e exibição. A vaidade os levou a buscar destaque e reconhecimento no mundo, esquecendo-se dos valores espirituais. Fui à seção dos cristãos viciados em filmes pornográficos. Para a minha surpresa, eu vi o diácono Edgar, um velho amigo do meu pai. Eu pensava que ele estava salvo. Ele está ali por não conseguir se libertar dos filmes pornográficos. Ele tinha a sua esposa, mas não conseguia satisfazer o seu desejo com ela. Somente sentia prazer quando assistia a esses filmes. A esposa não tinha serventia no ato sexual e sofreu uma traição. O seu esposo traía ela pensando nas atrizes pornográficas. Vi outro cristão que estava ali por assistir frequentemente a filmes pornográficos, tratando sua esposa como prostituta, imitando todas as cenas dos filmes em sua vida conjugal. Observei uma placa que indicava aquele local como Lugar dos Imorais. Fui levado também à seção dos impuros, onde estavam homens e mulheres que praticavam relações sexuais com animais, e outros que tinham relações com cadáveres. Essas pessoas enfrentavam terríveis torturas e mutilações. O Senhor Jesus não permitiu que eu fosse a outras sessões no inferno. Só fui às sessões dos cristãos que se perderam. Após visitar o último local, uma luz intensa surgiu e iluminou aquele ambiente sombrio. Essa luz me tirou do inferno e me levou até o céu, onde encontrei um anjo imponente segurando uma espada. O anjo olhou para mim e disse: "Diga à igreja que está enfrentando dificuldades sobre tudo o que lhe foi revelado. Muitos têm murmurado em vez de buscar a Deus em oração e fortalecer a sua aliança com Ele." O anjo disse: "Está na hora de voltar à terra." Uma carruagem de fogo acompanhada por um cavalo apareceu diante de nós, e entramos nela. O anjo permitiu que eu conduzisse a carruagem, sentando-se ao meu lado. Logo percebi que não sabia para onde ir, indo sem direção, perdido entre esquerda e direita.
O anjo olhou para mim e disse: Não sabe que direção vai, assim está a sua vida espiritual. Até agora, tens conduzido teu ministério pela tua própria força, deixando Jesus de lado. Está na hora de permitir que o Espírito Santo assuma o controle e direcione sua vida e seu ministério. Tens andado nos lugares sem direção e plantado em terras inférteis. Faça um concerto hoje na sua vida. Deixe de praticar artes marciais do inferno. Jesus é a sua defesa. Não precisa da luta para se proteger. As artes marciais servem para ferir pessoas feitas à imagem de Deus. Jesus foi contra a violência de Pedro quando cortou a orelha do soldado. Foi levado ao sacrifício de cruz, sendo esbofeteado. E mesmo assim, não levantou as suas mãos. Lembra o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 29, ao que bate em tua face, oferece-lhe a outra. Os apóstolos também não usaram a força física e foram levados ao matadouro como ovelhas. As suas armas eram a palavra santa que saía das suas bocas. Diga para o missionário Murilo que tem uma arma escondida na sua casa, ninguém sabe, mas Jesus sabe. Ele não precisa dela, o Espírito Santo é a sua defesa. O Senhor Jesus também não quer os seus servos na polícia e nem no exército. Porque as suas vidas correm perigo, e se eles matarem por legítima defesa, já praticou o homicídio, mesmo sabendo que a palavra condena. Tem profissões que não são para os servos de Deus. Profissões que mentem, enganam e fazem pecar, não provém de Deus. A carruagem retornou à minha casa, e o anjo ordenou que meu espírito voltasse ao corpo. Quando acordei, decidi abandonar definitivamente as artes marciais. Após esse acontecimento, parti para evangelizar em Havana, Cuba, sem ter consciência dos perigos que enfrentaria. O regime daquele país não era tão liberal como em outras nações latino-americanas. Enquanto pregava em uma praça, fui surpreendido por um grupo de homens que não eram policiais, mas atuavam para o governo cubano. Eles me levaram até uma casa afastada da cidade. Fui mantido em uma sala, acorrentado a uma cadeira, com uma mordaça na boca. Meus captores usavam fios elétricos conectados à energia para me dar choques violentos, chegando ao ponto de eu cair no chão devido à intensidade da descarga elétrica. Em seguida, colocaram uma toalha sobre meu rosto, fecharam minhas narinas e forçaram água através de uma mangueira até eu quase sufocar. A cela era pequena e estreita, obrigando-me a permanecer agachado pela falta de espaço. Alternavam entre ligar o sistema de refrigeração, provocando um frio extremo, e depois ativavam o aquecedor, gerando um calor insuportável. Além disso, utilizavam um alto-falante para emitir sons irritantes continuamente. Privaram-me de comida e bebida, submetendo-me também a intensas torturas psicológicas. Aplicaram em mim um soro para induzir ao sono. Em meio a esses tormentos, senti a presença do Espírito Santo, que me fortaleceu para suportar as dores físicas e o sofrimento emocional. Esse grupo realizava rituais satânicos diante de mim, usando o meu próprio sangue. Um dos integrantes disse: Este é um país comunista. Você não pode pregar sobre o seu Deus aqui. Vamos destruir completamente o cristianismo. Somos agentes da besta descrita no Apocalipse. Nosso império comunista influenciou Adolf Hitler a odiar os judeus e exterminá-los aos milhões. Quando o comunismo dominar totalmente o mundo, fecharemos todas as igrejas cristãs. Somos a mulher vestida de escarlate citada no livro do Apocalipse, responsável pela morte de mais cristãos na história do que qualquer outra instituição, incluindo a Igreja Católica. Os grupos terroristas islâmicos estão aliados conosco. O comunismo financia o terrorismo e também o narcotráfico em escala global. Temos profundo ódio pelos cristãos e judeus. Fomos nós que desenvolvemos a ideologia política que promove o aborto, a homossexualidade e os movimentos rebeldes como hippies, punks, reggae e rock, entre outros. Vamos alterar as leis em nível mundial para destruir o evangelho. Dentro de algumas décadas, famílias serão devastadas pela imoralidade sexual. Construiremos uma cultura decadente, oposta aos padrões cristãos. Nosso objetivo é destruir a humanidade que crê em Deus e criar uma nova geração com a ideologia do anticristo.
estamos retirando gradualmente a autoridade dos pais sobre seus filhos. Nosso projeto é multiplicar e intensificar a iniquidade ao redor do mundo, transformando-o na Babilônia descrita no Apocalipse. Investimos muito dinheiro em novelas, filmes e desenhos animados com o objetivo de destruir as estruturas familiares, bem como tecnologias e invenções que espalham a corrupção globalmente. Somos um partido político único e de orientação satanista, com uma rede global que já domina diversos governos. Todas as nossas ações são orientadas por Lúcifer, que fornece as diretrizes do inferno para moldar o mundo segundo sua imagem. Alteraremos as leis em benefício de Satã, promovendo casamentos entre pessoas do mesmo sexo e estabelecendo uma nova ordem mundial. O mundo já está sendo doutrinado por nosso líder, Lúcifer. O Vaticano está sob nosso controle e até mesmo o Papa segue as doutrinas que estabelecemos. As facções islâmicas extremistas trabalham diretamente conosco. Para nós, o comunismo é Deus, inaugurando uma nova era. Em breve, surgirá um homem que governará o mundo inteiro, assumindo a liderança política máxima. Todos os partidos políticos atuais estão subordinados à rede comunista. Na mídia, parecem adversários apenas para enganar a população mundial. Eles obedecem às mesmas ordens e atuam como células de um sistema que está preparando o cenário para o domínio do anticristo. Eles afirmam já possuir a marca da besta. O comunismo opera como um grande organismo que reúne milhões de políticos e seguidores satanistas e utilizam as mídias para propagar mentiras e falsas promessas com o objetivo de confundir as pessoas até que o anticristo assuma o controle total. A política global hoje é um instrumento de manipulação. Não importa em quem se vote, todos pertencem a esse mesmo sistema que não pretende ceder o poder. O comunismo financia guerras, promove fome, mortes e cria doenças em laboratórios. Os homens que me torturaram eram funcionários desse sistema maligno, agindo como meros executores das ordens dos poderosos. Eles revelaram seus planos secretos, acreditando que eu não sairia vivo daquela prisão. Ao anoitecer, fui deixado naquela sala de tortura, todo ferido, quase sem esperança de sobrevivência. Era evidente que eles estavam me matando lentamente, e pude perceber claramente como estavam possuídos por demônios, agindo como os próprios espíritos que atormentam almas no inferno. Esses adeptos do comunismo afirmaram que até a criação do anticoncepcional teve como objetivo destruir famílias e matar crianças inocentes. Apesar de ter sido levado ao inferno em visão e não sofrer tortura lá, naquele momento estava experimentando um tormento real provocado por esses agentes das trevas. Naquela sala fria e úmida, um demônio apareceu diante de mim e disse: "Como você se sente estando num pedaço do inferno?" Sua risada ressoava de forma aterrorizante. Contudo, naquela mesma noite, o anjo do Senhor, o mesmo que havia visto durante minha experiência sobrenatural anterior, apareceu e me auxiliou. Pela unção divina, as correntes e o cadeado caíram no chão, e a porta da prisão se abriu milagrosamente. Eu estava fraco demais, sem forças devido à perda de sangue e à falta de alimentação, e acabei caindo ao chão, incapaz de me levantar. O local estava longe da cidade, e eu não tinha forças nem recursos para escapar. Aqueles homens só haviam preservado minha vida porque planejavam me utilizar como cobaia em experiências genéticas malignas. O anjo me ergueu em seus braços, e nesse momento desmaiei, acordando posteriormente em casa, deitado na minha cama. Creio que fui milagrosamente transladado, ou que o anjo, com velocidade sobrenatural, me transportou rapidamente de Cuba para meu país. Nenhum meio humano poderia realizar tal feito tão rapidamente. O anjo ainda me instruiu a não plantar sementes em terras que rejeitam o Evangelho, enfatizando que minha missão deve seguir sempre na direção apontada por Deus. Após esse episódio de sofrimento extremo, tomei a decisão firme de obedecer e ir somente aos locais indicados por Jesus. Minha esposa me levou ao hospital
onde precisei ser internado devido às infecções causadas pelos ferimentos que sofri durante as torturas. O comunismo, sem dúvida alguma, é totalmente anticristão, manifestando um profundo ódio contra Deus. É como uma fera destruidora, e os grupos radicais islâmicos que trabalham com esse sistema são como dentes afiados que trituram tudo em seu caminho. A cor vermelha do comunismo lembra o antigo Império Romano, sugerindo que talvez ele seja uma versão moderna desse império, destinado a perseguir cristãos e judeus novamente. Vi claramente que o objetivo do comunismo é unificar todas as políticas mundiais sob um único líder global. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.